aqui para falar de coisa boa, tá certo? Coisa boa, tá? Muita gente procurou a gente aqui porque disse que ganhou animal de estimação no Natal, nem sabia que tinha tudo isso. E ganhou esse animal de estimação e não sabia como é que cuidava. Então a gente está aqui com Jaqueline Bandeira de novo, já que saiu de Boa Viagem, foi para o Parque da Jaqueira, né, Jaque? Para poder falar agora sobre os animais de estimação, como cuidar para quem é marinheiro de primeira viagem. Jaque, isso mesmo, Edu, é porque nessa época, né, muitas crianças acabam pedindo para os pais, ficam insistindo naquele pedido para ter um animalzinho de estimação, mas aí quando é atendido, fica todo mundo aí sem saber o que fazer, né, dando dor de cabeça, porque a gente sabe que filhotinho fica mordendo tudo, é muito elétrico, tem muita energia, a criança às vezes não sabe lidar. Realmente tem que ter um trabalho aí, um planejamento para poder fazer a adaptação de todo mundo, tanto do animal quanto das pessoas da casa. A gente está aqui, deixa eu apresentar primeiro para vocês, a gente está aqui com dois que foram presentes de Natal. Esse branquinho é o Luí, e essa aqui marronzinha com caramelo, né, meio caramelo, é o Totis. Eles dois foram presentes de Natal e foi justamente isso que aconteceu. Deu dor de cabeça e aí os donos tiveram que procurar um trabalho de adestramento para poder ajudar. E aí a gente convidou o presidente da Associação de Adestradores aqui de Pernambuco, que é o Naum Anselmo, para falar um pouquinho sobre isso, né? O ideal é que tivesse tido um planejamento, preparar o espaço antes, mas já que não dá tempo mais de fazer isso, qual é o caminho para poder fazer essa adaptação da melhor forma? Boa tarde. Boa tarde a todos, é verdade. O correto seria planejar, né, ter uma orientação de um profissional da área, mas já que isso não aconteceu, né, não tá perdido, né? Tem salvação ainda. Então, a gente, como adestramento, a gente vai lá na casa do dono, ensina a lidar com os cães, faz o adestramento básico, corrige os maus hábitos. Normalmente, os maus costumes são roedeira, né, o xixi cocô no lugar errado, o vilão da problemática, que é o latido, né, que causa briga de vizinhos. Então, tudo isso é possível com adestramento. Tarefa simples que o próprio dono pode fazer. Né? Nós temos aqui esses cães, né, que foram fruto dessa problemática. Essa né? semana, o que é que eles já aprenderam? O que é que já deu para ensinar? O principal que muitos reclamam é sobre o xixi e cocô no lugar errado. E aqui tá a gente trouxe aqui o material que a gente costuma usar, né, que é o tapetezinho higiênico, né, que é a tarefa mais primordial quando o cachorro chega, para não acarretar aquela sujeira toda pela casa. Então, esses cães aqui, né, a reclamação principal era o xixi e cocô no lugar errado, e depois vem a mordiscada, né, as mordiscadas, vem os latidos. E aí, nessa questão da mordiscada, tem que realmente ensinar que não pode, né? Algumas coisas também, por exemplo, como entrar na cozinha, se for proibido, tem que ensinar também. E aí a gente vai mostrar agora essas ferramentas aqui, que são bem simples, dá para fazer em casa. Tem uma garrafa com algumas pedrinhas dentro, a água no borrifador e um jornal ali enrolado com fita. Como é que dá para usar? A gente chama de kit bronca, né? Justamente para ensinar os limites que os cachorros têm que ter em casa, né? Combater o latido inoportuno, dando um susto nele, né? Falando a primeira palavra não e dando um susto. Normalmente isso aqui, as pessoas querem humanizar os cães, achando que só colocar um tapetezinho ele vai ter a consciência que vai fazer ali, né? Isso não rola. Né, tem que primeiro induzi-lo a fazer aquela rodadinha, né, que ele costuma fazer. Então a área que ele está vivendo, ela tem que estar toda forrada, não só basta só uma folha, não. Não é só esse pedacinho aqui, não. Tem que ser um espaço maior. Por exemplo, se for área de serviço, tem que ser esse espaço todo. Exatamente, porque a gente não sabe o momento que ele vai fazer. Então ele tem que ser colocado naquela área toda forrada, né, para que quando aconteça a vontade de fazer, ele vai fazer aquele ritualzinho que é a investigação do território, e aí ele vai se condicionar a fazer ali. E aí, gradativamente, as pessoas vão diminuindo essa quantidade e ele vai ficar condicionado a fazer, de fato, no tapetezinho. Para quem não sabe, nunca teve cachorro, por exemplo, qual é a primeira necessidade? O que é que o pessoal pede mais para vocês, assim, do mais básico? É realmente essa questão das necessidades, do tapetinho? O adestramento se divide em duas partes, né? Que é a educação canina, que é a correção dos maus hábitos, que cada cão apresenta um grupo de maus costumes, normalmente o latido, a mordiscada, a destruição do apartamento, né? E tem o TBO, né, que é o treinamento básico da obediência, que consiste em 6 comandos, que é o comando não, junto, senta, deita, fica, aqui, para que o dono possa falar com ele, ter controle dele verbal, né, e não físico, né, tá disputando força com o cachorro. Então, a educação canina normalmente é o mais procurado, né, que é a correção, ensinar os donos a lidar com o cachorro, para poder ter o controle dele. E em relação aos donos, né? Por exemplo, os donos desses dois aqui são crianças, né? E tem que saber, tem que ensinar também a criança como lidar, porque tem que respeitar os limites ali do animal também. Exatamente. Os cães precisam de atividade física,
né, precisa de socialização, aprender a lidar com o meio externo, e uma criança às vezes não tem essa habilidade, né? É importante que os pais acompanhem, né, essa brincadeira. A brincadeira, brincar com os cães tem que ser de forma educativa. Respeitar o descanso. Respeitar o descanso, exatamente. É aquele momento que o filhote brinca, daqui a pouco ele apaga, né? Esse momento não é bom que a criança pegue ele para brincar, porque é o momento que ele está se recompondo. Deixa dormir. Deixa dormir. Então, quando ele é acordado bruscamente, isso pode acarretar uma agressividade, um estresse no animal. Então, é importante orientar a criança para fazer isso. E falando desse estresse também, puxando esse gancho, para esses dois aqui que são novinhos, né, tem 7 meses e 8 meses, não é isso? Então vai ser o primeiro ano novo deles, né? Em relação aos fogos, logo mais à noite, vão ter uns estampidos, né, dos fogos de artifício. Isso. Qual é a orientação para quem tem cachorro em casa, para aqueles que vão realmente ter o primeiro ano novo? O que é que dá para fazer para diminuir, né, esse sofrimento, esse incômodo? Essa de fato esse é um assunto muito polêmico, né, e muito crítico, porque os cães têm grande sensibilidade auditiva, né? Para você ter uma ideia, os cães têm 4 vezes mais capacidade de ouvido que o ser humano, então a sensibilidade auditiva é muito alta. Então um estampido de fato dói, né, causa pânico, né, desespero nele. Então o melhor seria que as pessoas ensinassem os cães a ouvir o estampido desde cedo, de forma prazerosa, naquele momento de brincar, estoura um traquezinho de massa. Eu vou até pedir para o menino, ele daqui a pouco ele vai mostrar como fazer isso. Estoura um estampido bem leve, naqueles momentos prazerosos, o momento da ração, de brincar com ele, para não assustar. Então ele vai associar com um momento prazeroso. Mas se isso não aconteceu, né, e os cães, olha, ele vai fazer agora o uso do traque, né, que é para ele entender que é uma brincadeira. Você vê que o outro adestrador está brincando com ele, né, e nesse momento da brincadeira o outro vai estampido, né, para ele acostumar já desde cedo. Mas se isso não aconteceu, não houve esse preparo, essa época agora que hoje, né, vai ser os estouros de fogos, então pode-se amenizar colocando um chumaço de algodão no ouvido, colocar o animal no ambiente seguro, né, confortável, de modo que ele não vá pular uma janela, fugir, né, ser atropelado. Pode colocar um som, né, tocando um som um pouco alto, né, músicas que acalmam os animais. Isso tudo são paliativos, né, para acalmar as feras. Obrigada, viu, pelas informações, pelas dicas aqui pra gente. Feliz ano novo para você também. Eu que agradeço. Um feliz ano novo para todos, né? Que todos possam aí ter um final de ano alegre ao lado dessa cachorrada, né? Com muito prazer. Forte abraço a todos. Obrigada mais uma vez, Naum Anselmo. A gente volta com você aí no estúdio, Eduardo. Valeu, Jaqueline Bandeira. Beijo para você. Feliz ano